Olá, olá! Estamos começando o nosso Alma dos Negócios. Ano novo e o mercado do trabalho já está em movimento. Profissionais multifacetados, multiconectados. O mercado quer quem conecta áreas e também quem resolve problemas de forma sistêmicas. Mas também não é só isso. E para conversar conosco hoje aqui no Alma dos Negócios, a minha convidada é minha queridíssima amiga Lígia Neri, fundadora da DCO Gestão da Transição, e como ela se apresenta, tricoteira de entrelinhas, como ponte para despertar neste novo mundo. Lígia, querida, feliz ano novo para ti. Que bom te ter aqui no Alma dos Negócios. Tudo bem? Tava com saudade já. É verdade. Esse ano passado conversamos muito pouco. Temos que, neste agora, nós vamos recuperar o do ano passado. Mas, Lígia, Sem dúvida. o que tu podes falar aqui para nós agora nessa abertura, para depois a gente vai continuar o nosso bate-papo, a gente vai continuar aqui tricotando. Eu vou tricotar contigo hoje. O que quer dizer profissionais multiconectados e profissionais que resolvam problemas de forma sistêmica? Bom, nós temos as tendências de mercado, né, para esse ano que iniciou, e elas giram muito em torno do que se refere de inteligência artificial, onipresente e super estratégica, as questões de sustentabilidade também, os profissionais ligados à área de sustentabilidade. O que se refere também dentro do varejo são as experiências do cliente super personalizadas. Nós temos os aspectos comportamentais, que é a liderança, e a fusão também do digital com o físico. Isso exigindo agilidade e adaptação das empresas com foco em dados. Isso eu acho que tem a ver com essa conectividade, né? Essa hiperconexão que nós estamos buscando dos profissionais com o mercado de trabalho. Bom, Lígia, a gente, ao longo agora deste ano de 2025, a mídia especializada em RH falou muito na falta de profissionais qualificados, na falta de mão de obra, em que muitas empresas se depararam. Provavelmente nós vamos continuar vendo este movimento ou esta situação ao longo de 2026. Ao mesmo tempo, estamos vendo também esta multiplicidade de gerações no ambiente corporativo. Com relação à falta de qualificação, o que tu tens a pontuar? Que características este mercado está necessitando? Que os profissionais mais maduros, eles têm um pouco mais de idade. Então, eles não nasceram tão digitais como a geração de agora. Então, isso é que exige todo um preparo e uma busca desses profissionais para se conectar com as demandas desse mundo novo e se adaptar. Né? Então, eu acho que maturidade, lideranças mais preparadas tem a ver com isso, que nós, essa geração não nasceu necessariamente conectada como os nossos filhos agora, né? Como essa geração Y está agora mais posicionada. Uhum. E, E e isso exige necessidades de conexão sim, com o que está acontecendo no mundo. e essa questão de várias gerações no mesmo ambiente de trabalho, no mesmo setor, no mesmo segmento, tu achas que isso aí vai aumentar também nesse ano? Claro, vai sim, vai aumentar cada vez mais, até porque a longevidade está cada vez maior, as pessoas estão se adaptando a esse novo universo, nós vamos viver mais, né? E isso vai acontecer muito fortemente. Então,
por exemplo, quando fala da questão de sustentabilidade, né, das questões de. Nós estamos falando de futuro, de preocupações das gerações novas com o meio ambiente, com posicionamentos de valores diferentes. Nós estamos falando de pessoas que cresceram e nasceram num mundo onde não havia essa preocupação, tanto com governança como com o meio ambiente, e tem que se ligar nisso, porque nós estamos vivendo um dia a dia totalmente ligado a isso, né? Nós estamos vivendo as enchentes, os ciclones, tudo isso muito forte agora. E isso tem a ver absolutamente com o mercado de trabalho, né? Tem a ver com a economia brasileira, com a economia mundial. Então, eu acho que isso é importante, muito importante. Pois é, falando sobre isso, essas próprias questões climáticas, neste ano que passou, nós aqui no Rio Grande do Sul tivemos momentos muito tensos. Também as questões econômicas do país, com uma inflação alta, as remunerações não acompanhando também principalmente na área do consumo, e nós tivemos aí pessoas que chegaram no final do ano de 2025 numa exaustão. E isso aí foi uma questão Sim. também que muito se falou neste ano de 2025 e que as empresas tiveram que fazer um exercício para olhar para o bem-estar dos seus colaboradores. Sem dúvida, sem dúvida. E hoje já existem profissionais dentro das estruturas de grandes corporações que são gestores de felicidade, até com esse nome, Uhum. para que as pessoas efetivamente possam ter seus valores enxergados e sendo praticados dentro da organização. E isso tem a ver também com as questões de crédito, né? Por exemplo, uma Selic alta sinaliza cautela, mas as projeções indicam que 2026, que é esse nosso novo ano, possa ter uma inflação menor. A luta é por isso, para que a gente possa ter crédito, para que a gente possa, que a economia possa avançar, né, em função disso tudo. Uhum. Lígia, eu te acompanhando nas redes sociais, eu achei muito interessante uma postagem que tu fizeste que diz o seguinte: nós estamos numa época de mudança ou numa mudança de época? Eu acho que as duas coisas, né? Nós estamos vivendo as duas coisas. Uma mudança de época é a época da mudança. A mudança é implacável, é tudo que existe. O amanhã é mudança. Eu digo que quando um bebê evolui, ele, ele tem que subir a escada, por exemplo, lá pelo primeiro ano, quando ele começa a caminhar. Uhum. Então, ele precisa largar o lugar seguro e arriscar cair na escada, arriscar se levantar. E isso significa cair. Então, a expansão envolve mudança, e a mudança é frágil, né? Ela nos leva para um lugar de fragilidade, né? De Uhum. experimentação, de busca do que é novo. Então, isso é mudança o tempo inteiro. E a vida é isso. A vida é expansão, mudança, e isso envolve a economia, envolve o mundo, envolve o comportamento humano, envolve tudo, a carreira dos profissionais. Uhum. E a questão aquela que tu sempre, há muitos anos, eu lembro que a gente sempre, nas nossas conversas, aqui mesmo no Alma dos Negócios, é a qualificação constante, mas principalmente a busca pessoal por essa qualificação e não esperar que as empresas definam essa qualificação ou auxiliem. Passou aquele tempo em que tinham as empresas, claro, tem ainda empresas, mas eu acho que muito menos que investem na qualificação
contínua dos seus colaboradores, mas a busca deste profissional. Só existem, como eu digo, só existem 2 cadeiras na vida para a gente sentar. A cadeira de feiticeiro e a cadeira de criatura. Sim. A cadeira de criatura é aquela, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu respondo imediatamente àquilo que a vida provoca. Mas os feiticeiros têm um planejamento, eles são protagonistas da sua própria vida, da sua carreira e da vida como um todo, porque a vida também influencia muito na carreira. Né? A vida tem a ver com a carreira das pessoas. E os feiticeiros têm um planejamento. Eles conseguem enxergar pontos onde eles precisam se desenvolver, o que eles querem da vida, qual é o meu legado, que legado eu quero deixar dentro dos meus propósitos, né? Para onde eu quero ir, o que me dá prazer. Isso tem a ver com autoconhecimento, muito autoconhecimento. O que realmente desenvolve uma carreira, o que faz com que o profissional realmente possa progredir é muito autoconhecimento. Para ele poder encontrar suas dificuldades, poder encontrar competências que ele tem que desenvolver, locais para onde ele tem que ir, né? Cargos que ele tem que exercer, desafios pela frente. E a vulnerabilidade, que hoje em dia, se eu sei alguma coisa e eu sei tudo, é o posicionamento mais errado. A maior competência que hoje nós temos é aprender a aprender. E aprender rápido. Esse é o mundo competitivo de hoje. Lígia, tem também como é que se diz, uma conversa que a tua avó teve contigo, onde ela te disse: se pegar o trem errado, desça na primeira estação, porque quanto mais tempo demorar para descer, mais cara fica a viagem de volta. E isso não tem a ver só com uma viagem de trem, é muito sobre isso que a gente está falando. Não, isso também. É a vida, é a própria carreira, né? É a vida como um todo. A viagem significa a viagem da vida. Então, cuidar da carreira é cuidar da minha saúde, de eu ter posicionamentos de preservação da minha saúde, alimentação adequada, eu ter uma rede de relacionamentos forte, eu ter uma família adaptada, uma família bem estruturada, uma família equilibrada, afetos, lazer, é ter equilíbrio em todas as dimensões do que se chama a roda da vida. Sim. E aí o mundo do trabalho, ele também tem que estar inserido. E isso eu acho que as gerações mais novas, elas entenderam isso melhor, deste equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, do que a nossa geração, Lígia. Porque elas viram os pais se ferrarem, investirem numa empresa que não reconheceu o seu próprio valor, né? Que, enfim, empresas que teoricamente não deram não tiveram uma reciprocidade com a carreira e o investimento dos profissionais, né? E o aspecto assim de estabilidade, não existe mais estabilidade, não existe mais. Tu vê que as empresas públicas, se elas vão por uma privatização, vê agora o correio, os nossos correios, vai haver uma mudança estratégica nisso, e talvez algumas métricas de alguma privatização nisso tudo, mudanças. Então, tem que correr atrás disso tudo. É verdade. Ô, Lígia, falando na longevidade, hoje a gente também percebe que muitas pessoas estão vendo esta longevidade também com um olhar para novas carreiras, para novos experimentos. Uma coisa que antes também a gente não se dedicava tanto, a gente eu escolhi ser jornalista, enfim, e imaginei que seria jornalista por toda a vida. Hoje já se tem outros paradigmas e a gente consegue, inclusive,
e eu tenho acompanhado vários amigos que se aposentaram numa carreira que tinham escolhido e já foram para frente, já se prepararam e já estão numa outra, enfim, com muitos planos. Neste último ano, eu sei que tu acompanhas muito isso, eu também ali junto na tua empresa. Que tu percebeu? Muitas mudanças, muitas pessoas buscando carreiras Muitas. Tu vê a novas? inteligência artificial, a transformação que ela está trazendo na vida. Uhum. Isso vai ambientar, vai criar uma série de contextos absolutamente novos dentro da nossa vida. Nós já estamos vivendo isso, né? A necessidade de lidar com experiências ligadas à análise, à parte analítica, estratégica, a personalização, a criação de conteúdo com foco em otimização para motores de busca, para os robôs, a parte de automação industrial, né, que vai impactar muito, 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 que vai otimizar processos, tirando as pessoas de cargos simplistas para poder viver com mais recursos, com mais inovação, né? A parte de dados das organizações também, é uma análise preditiva, que são cruciais para as tomadas de decisão rápida que o mundo vai precisar ter. Uhum. Dentro do varejo, por exemplo, as experiências, a fusão do físico e do digital, do híbrido, com realidade aumentada, virtual, criando experiências sensoriais memoráveis, né? Hoje o varejo depende disso muito fortemente, muito fortemente. Pois é, mas e aí, E, e o lado humano, e a Lígia? autenticidade, a autoexpressão. Os consumidores hoje buscam produtos que reflitam a sua identidade única, valorizando marcas honestas, marcas autênticas, né? A questão da longevidade, os nichos de beleza, de skincare, de saúde, né? O crescimento contínuo e forte do e-commerce também. Hoje, as questões digitais impactando loucamente todos os negócios, né? Todos os nossos negócios, não só o varejo, mas toda a nossa vida. E a gente teve as experiências disso em função da própria realidade do mundo com a pandemia, né? Uhum, Exigiu disso, e nós não voltamos mais desse modelo, né? A gente continua avançando nesse modelo. uhum. E as E, lideranças, cada vez mais focadas em líderes empáticos, que criam ambientes seguros, que guiam equipes, não apenas delegando tarefas, mas essa mudança do comportamental dos líderes, muito mais empáticos, que entendem, que leem o que os seus colaboradores estão fazendo, entendendo o que eles estão sentindo, para gerar experiências que vão ser reproduzidas para os nossos consumidores. Mas primeiro elas têm que ser autênticas dentro da organização. uhum. E a questão, Lígia, que também se fala muito hoje é da escuta das lideranças, aquela escuta ativa e aquela escuta também que abraça, na verdade, né? Porque as pessoas também têm Exatamente, as empática, suas totalmente carências. A empática. empatia, pois é. Isso aí tu tens observado nas empresas? Tem tido alguma Elas têm mudança? investido muito nisso, né? Eu vejo colegas minhas que trabalham dentro da parte de desenvolvimento de lideranças, trabalhando direto nisso, direto. Uhum, Acho que as empresas estão se dando conta disso, sim. Algumas mais que outras, mais rápido que outras. Enfim, eu acho que isso é normal, né, de acontecer mas as empresas realmente de ponta, elas estão efetivamente trabalhando muito nisso. sim, porque isso também Tu tem a pega ver. num LinkedIn assim o que tem de vagas na área de RH é uma coisa impressionante, Nossa. Uhum. E impressionante. eu acho que tem a ver também, Lígia, nesse aspecto, é das empresas pensarem nisso para poder reter os talentos, porque hoje a gente vê que Claro, essa geração também mais jovem
não tá bom, elas desembarcam do trem e rapidamente, Uma diferente hora, de nós. Exato. Pois é. exatamente. A retenção hoje é tão importante quanto a aquisição Pois é, Lígia, e de novos agora colaboradores. Não adianta tu contratar e não cuidar deles. é, sabes que no final do ano ainda observei ali na, aí na última semana do ano algumas empresas antes até do Natal, fazendo aquelas demissões. E aí eu sempre fico pensando, né? Se fala na empatia. Eu sei da necessidade, muitas vezes tem a ver com questões orçamentárias, com questões tributárias de um ano para o outro, e as demissões, enfim, elas têm que ser naquele momento. Mas é de uma crueldade, eu acho, e aí tu fica dizendo assim: e onde é que fica essa humanidade? É verdade. Essa questão também é muito forte dentro das organizações, né? Não adianta tu contratar uma pessoa e na hora da crise tu te desfazer de tudo que tu investiu nela e de tudo que ela é capaz de devolver para a organização. Isso é diferencial competitivo das empresas. Manter esse patrimônio gerado em cima de treinamentos, em cima de investimentos, e poder identificar isso muito fortemente é um grande desafio. Grande desafio. Claro, existem as questões de orçamento, né? Por exemplo, as empresas agora impactadas com as questões que nós tivemos no ano passado do mercado americano. É fácil de entender isso, né? Mas as pessoas precisam ser preservadas dentro das questões mais estratégicas da organização. Tem pessoas chaves dentro da organização que são até multiplicadoras de conhecimento e de competências. Bom, nós temos que já ir para o encerramento aqui e eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes nesse início de ano. Olha, eu acho que os profissionais precisam cada vez mais se dar conta de que eles são protagonistas, que eles têm que estar onde estão porque querem, não porque não tem para onde ir. Uma vez eu dei uma palestra numa grande empresa para lideranças e o CEO estava na plateia, o CEO e todos os diretores e gerentes. E uma dos meus slides, das minhas falas, falava nisso. Um profissional tem que estar aqui porque quer, não porque não tem para onde ir. No início, ele pensou assim, esse CEO, depois ele falou, né, sobre isso. Por que essa mulher foi convidada para vir aqui na minha empresa para dizer que as pessoas têm que estar no mercado? Ela é louca? Por que trouxeram essa louca para cá? Mas no final da palestra, ele tomou a palavra e disse assim: por favor, eu vou me dirigir a vocês agora, endossando o que a Lígia disse. Eu quero que as pessoas estejam aqui porque querem, porque têm tesão pelo trabalho aqui, não porque elas não têm para onde ir. Eu quero que nós sejamos uma escolha. E essa escolha é essencial para que a gente trabalhe bem, né? É verdade, que sejamos todos neste 2026 protagonistas. Lígia, mais uma vez, muito obrigada, um lindo ano para ti. E agora nós vamos ao comentário da Mariana Ozelame. Olá, Ana Cássia, um olá especial para você que está com a gente aqui no Alma dos Negócios. Tem uma frase muito verdadeira no mundo da gestão de marca que diz que os detalhes não são somente detalhes, são eles que formam as experiências. Quando falamos de reputação, é natural pensar em grandes ações, posicionamentos estratégicos, campanhas que chamam a atenção do público, mas o que realmente constrói a percepção, no dia a dia, são as pequenas interações, aquelas que parecem corriqueiras, mas que deixam marcas profundas. Um bilhete escrito à mão agradecendo uma compra, a forma gentil como um atendente resolve um problema, a transparência em um comunicado difícil,
O cuidado com a linguagem, o respeito no tom, a atenção aos sinais do cliente. Esses elementos, muitas vezes invisíveis para os gestores, são determinantes para o público e eles geram histórias que, compartilhadas, formam a reputação da marca no imaginário coletivo e no mercado. O desafio é que esses detalhes não podem ser forçados. Eles precisam vir de uma cultura organizacional genuinamente comprometida com a excelência e com o respeito ao outro. Porque, no fundo, a reputação ela não se impõe, mas se conquista, um detalhe de cada vez. Esse foi Reputação em Pauta de hoje. Um abraço, Ana Cássia, e a todos que nos acompanham. Obrigada, Mariana. E o Alma dos Negócios fica por aqui. A semana que vem tem mais.